Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Novamente estamos nós aqui nesta quinta-feira, estendendo o nosso pensamento, a nosso trabalho coletivo lá no Grupo Espírita Casa de Guará. E vamos nos unir em oração, em compreensão, para estudarmos as lições que foram designadas para a noite de hoje. Então, nós vamos unir o que há de melhor em nosso pensamento, em nossas emoções mais superiores, para que a gente possa se vincular a Jesus através dos benfeitores amigos que nos ajudam e nos socorrem diuturnamente, já que são os trabalhadores mais próximos de nós, que conhecem as nossas necessidades e que estão para nos ajudar em tudo aquilo que nós entendemos que precisamos. Então vamos fazer a nossa prece costumeira ao Pai, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E assim, amigos, vamos fazer o nosso trabalho de hoje, que é o trabalho que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. Esse capítulo que está no Evangelho é um dos capítulos que eu gosto muito, né? Um deles. Eu gosto muito porque Allan Kardec, ele faz uma escolha fantástica. Ele escolhe diversos trechos que estão no Evangelho de Jesus para servir de orientação aos inúmeros comentários que ele faz juntamente com espíritos amigos. Nós vamos ter aqui 5 itens que está lá no título Pedi e Obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, que é o texto que nós vamos comentar, juntamente com as observações que nossa irmã Joana de Ângeles faz em seu texto no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e vamos aqui fazer o nosso trabalho dos 5 itens, né? Mais 2 instruções dos espíritos. A ação da prece, transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e a instrução dos espíritos, maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Então, nós vamos ter aqui uma riqueza enorme, né, neste capítulo 18. Quando Allan Kardec insere os 2 textos, que são instruções dos espíritos, maneiras de orar, ele está trabalhando com Vemonó, que não é um espírito comum de enviar mensagens, né? É um texto que estava em Bordeaux, foi psicografado em Bordeaux no ano de 1862, e o último texto, que é Felicidade que a Prece Proporciona, que é um texto belíssimo de Santo Agostinho. Então eu deixo aqui logo de início para vocês abrirem, não só depois desse trabalho de hoje à noite, mas continuem com o texto de Santo Agostinho, para vocês verem que maravilha. Quando nós vamos fazer o trabalho de um capítulo do Evangelho, nós precisamos estudar o capítulo inteiro, porque o título do capítulo
no nosso caso da noite de hoje, pedi e obtereis, encerra, não é? Muitas construções que nós precisamos compreender. Essas construções, nos alerta Joana, que elas vão desde ao pedido das pessoas simples, das pessoas humildes, dos que sofrem, dos que sentem dor, mas também está incluído aí um grupo que ela denominou do grupo psicológico do não. Vocês devem conhecer muitos desses grupos, né? Se Deus soubesse, ouvisse, se ele existisse, o que eu estou sofrendo, ele já teria me dado a graça, o milagre de eu obter aquilo que eu necessito. Como ele vê tudo e ele não me dá, para que eu vou orar? Joana chama esse grupo do grupo psicológico do não. É muito interessante porque nós vamos encontrar, quando se fala de religiosidade, quando se fala de mortalidade, de renascer, de reencarnar, renascer de novo, e que o processo do renascimento é um processo educativo, nós sempre vamos encontrar esse grupo psicológico do não, que sempre está a dizer, para que renascer de novo, se eu não me lembro da última vez que eu nasci, que eu reencarnei, se eu não recordo das coisas boas e más que eu fiz, como é que eu vou me educar de algo ruim que eu fiz na última vida ou em outras vidas se eu não me lembro? Então a pessoa fica, como nos alerta Joana de Ângeles, não é? Nesse comportamento infantil. Ela chama esse comportamento infantilizado, é um comportamento de pessoas sem a coragem de estudar para compreender e de ter a simplicidade em seu coração. Diz ela que a gente não tem nem a simplicidade, né, de estender as mãos para os que estão próximos de nós numa ação de caridade e fazer um ato de amor, de socorro, de ajuda, de cooperação, de abnegação por aqueles, quanto mais recorrer à oração. Então, aqui está, não é, o nosso trabalho da noite de hoje, que a gente precisa ter essa compreensão. Vamos ver lá a eficácia da prece, o que nos fala Marcos. Claro que esse texto pequeno que está aqui do Evangelho, Marcos 11, 24, que aí eu já estou falando do Novo Testamento, né? Que está lá com Marcos. Marcos, vocês lembram, né? Vocês conhecem bastante Marcos. Marcos é aquele menino que ouviu falar de Jesus através da palavra de Pedro. Foi Pedro quem sentava e falava de Jesus para Marcos. E ele, de tanto ouvir, ele resolve escrever tudo o que Pedro ditava para compor o seu evangelho. Então, nós vamos encontrar em Marcos muito do pensamento de Pedro. Aí, para a gente conhecer melhor Marcos e Pedro, a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, não é? Ganha um tempo precioso estudando Atos dos Apóstolos, que é, assim, um conjunto de narrativa riquíssima, porque traz detalhes que nós desconhecemos no dia a dia quando estamos em religiões que nós frequentamos. Seja o padre, seja o pastor, né? Mesmo os palestrantes espíritas, muito pouco recorrem a Atos dos Apóstolos. Mas é lá onde nós vamos encontrar uma grande riqueza da trajetória de Jesus, o homem de Nazaré, quando aqui esteve para nos ensinar que para nós nos vincularmos ao Pai, a gente precisa criar uma ponte vibratória. E que essa ponte vibratória, ela deve ser construída diuturnamente, né? Então tem uma expressãozinha que eu me lembrei quando estava estudando o texto: eu que lute todo dia para construir a minha ponte vibratória. E eu preciso lutar muito diariamente
para ir melhorando essa conexão que nós estabelecemos com Deus, né? Para que, então, possam os benfeitores avaliarem a qualidade de nosso pedido, porque não é nessa simplicidade, pedi e obtereis. Entre pedir e entre obter, existe uma gama de circunstâncias, que vai começar pela simplicidade do pedido e pela necessidade de você conseguir o que você pede. Às vezes nós pedimos para termos saúde, passando por um momento de dificuldade, de doença. Mas Deus, em sua misericórdia divina, sabe, e os mentores espirituais sabem, os dirigentes benfeitores, nossos anjos guardiães, porque a gente pode ter mais de um, eles sabem que nós precisamos daquele momento de reflexão. Porque às vezes é preciso que haja uma dor física para que a gente acorde para a dor moral que não nos deixa enxergar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando terminar a nossa jornada aqui na Terra. Então vamos aproveitar essa jornada que nós estamos aqui na Terra, seja lá em qualquer época, não é? Eu já estou idosa, já estou com 70 anos, é uma jornada que, claro, ela está findando, mas eu não deixo que em momento nenhum os dias da minha existência eles sejam vazios. Eu procuro pedir sempre forças, um pouco de saúde. Às vezes eu peço muita saúde para resolver as questões que eu tenho para resolver naquele dia. Eu vou pedindo devagar, dia após dia. Não desisto nunca. Então eu vou planejando os dias da minha vida, especialmente um dia após o outro, com as coisas que eu preciso realizar, que são necessárias. E realizo também outras, não é? De estudo, de pesquisa, de trabalhos. E aí, nesse intervalo, o que é que você faz? Eu me distraio, assisto filmes, né? Filmes, claro, que vão me trazer ensinamentos, que vão me ajudar a crescer espiritualmente, moralmente, a crescer em cultura, porque vai me ajudar a discernir sempre qual é o caminho que eu estou escolhendo seguir naquele dia, no máximo naquela semana. E assim eu vou transitando devagar, mas sempre construindo, sempre, e sempre aprendendo. Se eu não sei algo, eu procuro aprender. Então, hoje, já nessa fase de 70 anos, eu peço que eu consiga aprender sempre, de modo que eu possa usar o conhecimento para utilizá-lo e aplicá-lo depois que eu voltar para o mundo espiritual. Então, se é um curso de pintura, claro que eu vou aprender para eu aplicar depois, mas também com meus netos enquanto eu estou aqui. Se eu aprofundo uma língua estrangeira, esses dias pensando em estudar melhor o espanhol para me comunicar melhor, eu posso pleitear um posto de auxiliar numa escola bilíngue no mundo espiritual. Eu posso fazer muitas coisas para usar depois do meu retorno. Então, sempre nós vamos ter o que fazer e vamos ter muito o que pedir. Então, eu não deixo que a dor e o desânimo eles cheguem em meu coração. Se ela chega, a dor chega, eu, deitada, ouço palestras e coloco do lado um caderninho e coloco um lápis e anoto o que é importante. Então, eu estou sempre aprendendo. Se a coluna está atacada, eu faço crochê, eu leio um livro, sempre estou utilizando o meu tempo para o crescimento emocional, para o crescimento moral. E procuro não ouvir os pensamentos de tristeza,
não ouvir os pensamentos deletérios ou tentadores que assaltam o meu campo mental. Se eles chegam, eu paro e digo: isso não é bom. Aí eu rechaço e sempre faço uma oração, porque eu sei que não ando sozinha. Junto de nós, nós temos aquela equipe da sombra, vamos chamar assim, né? Que é a equipe que está sempre tentando nos desviar do bom caminho, que está sempre tentando nos levar para processos melancólicos, que depois se desenvolve para processos depressivos. Há sempre a turma, ou a turma da sombra, que está sempre ali dando risada e tentando para que a gente desista. Desista. Eu não desisto. Tá vendo como eu faço? Aí eles não me pegam, mas tentam sempre. Então veja bem o que Marcos faz. Seja o que for que peçais na prece, seja o que for, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Olhe só o que Marcos está falando. O que é que significa isso? Isso significa que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Muito cuidado. Vocês já observaram que um desejo é um pedido? Tomara que ele morra, tomara que ele dê uma tropeçada e caia, quebre o joelho. Isso é um desejo, isso é um pedido. Olhe bem o que é que nós vamos pedir. Vamos tomar cuidado em excesso, eu digo, para observar os pensamentos profundos que estão dentro de nós. Porque cada pensamento que seja um julgamento em relação a terceiros, acredite que o bumerangue do mal, ele vai e ele volta. Mas há também um bumerangue do bem, que vai e que volta. Então, a escolha, com a construção dessa ponte que nós precisamos fazer através da oração e com os nossos pedidos, é uma escolha da nossa decisão. Se nós estamos construindo pontes para cairmos nas sombras, no abismo do nosso psiquismo, do nosso lado de natureza animal, a gente precisa ter muito cuidado, porque precisamos construir pontes, mas pontes que nos levem a nos vincularmos com Deus. E nada melhor do que construir essas pontes segurando a mão de Jesus. Porque ele é, como nos recorda Joana de Ângeles, o mentor de nossas vidas. Jesus é o grande mentor de nossas vidas. Joana de Ângeles, ela nos lembra que a gente precisa ter 3 qualidades essenciais para que a gente consiga diluir as energias deletérias que sempre estão em nosso psiquismo. Essas energias, elas são frutos dos nossos maus pensamentos, dos nossos pensamentos irônicos, dos nossos julgamentos trevosos, dos nossos julgamentos que não passaria pelo crivo de Jesus. Mas a gente precisa também pedir a renovação de forças morais. E Joana nos fala que essa ponte, ela tem e precisa ser construída aqui com as três, vamos ver aqui, com 3 virtudes. As 3 virtudes: coragem, paciência e resignação. Coragem, paciência e resignação. Vai nos dizer também o nosso irmão Allan Kardec, que com essas três virtudes, nós vamos conseguir diluir a sombra. Diluir, gente, não é apagar. Olha, hoje, amanhã eu vou fazer oração e amanhã já me tornei uma pessoa do bem. Eu não penso mais mal de ninguém. Eu não faço juízo de valor daquilo que eu não conheço, porque a gente não conhece. Você quer ver? Vocês querem ver como nós somos grandes desconhecedores de tudo? Vamos fazer uma perguntinha
Só para ver se alguém sabe aí que está me ouvindo, porque eu não vou saber responder. Quem são os espíritos que reencarnam em nossa casa, que reencarnaram? Que espíritos são esses que hoje são nossos filhos biológicos? Que procedência eles têm? Qual é a relação que ele tem comigo, mãe, ou com o pai deles, ou com o nosso núcleo familiar onde nós estamos? Nós não temos como responder a isso. Nós não sabemos, porque a nossa ignorância necessária nesse item é tão necessária que a gente precisa esquecer desses lances do passado para utilizar o nascer de novo, utilizar a reencarnação como possibilidade educativa, para que quando nós formos retornar ao mundo espiritual, a gente esteja um pouco melhorzinho de quando nós aportamos a terra pelo renascimento. Então nós vamos ter do berço ao túmulo um tempo para que a gente volte um pouco melhor. Porque quando nós aportamos no berço, nós chegamos espíritos carregando tudo de bom e de ruim, que é o nosso cabedal, é a nossa herança de nós mesmos, trazida de outras existências. Mas quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós precisamos voltar um pouco melhorados. E um pouco melhorados é alguma bagagem que a gente deve levar do nosso planejamento espiritual para espiritual, moral, educativo, cultural, cognitivo, de discernimento, para quando voltarmos, apresentarmos aqueles que foram os grandes endossadores, né, que disseram, não, vá, Carmélia, pode ir, confie em mim. Você vai enfrentar algumas dificuldades, mas nós estaremos aqui junto. Eles assinaram uma fiança para nós. E nós viemos, então, para a reencarnação, temerosos, sem saber, será que eu vou conseguir vencer as grandes dificuldades dessa existência ou eu vou fracassar? E se eu fracassar em algum momento, em alguma dificuldade, será que através das orações eu vou conseguir, né, aquilo que eu peço? Muito cedo eu aprendi que para conseguir alguma coisa através das orações, eu teria que trabalhar muito, eu teria que lutar muito, porque tudo que eu pedi, eu lutei bastante para conseguir. E essa luta foi uma luta que eu chamo de gloriosa, porque se eu precisei estudar de noite, se eu precisava cozinhar à noite, cuidar de tudo dos meus filhos à noite para continuar estudando, isso só me trouxe alegria, porque eu consegui. Não digo que de vez em quando eu tinha vontade de desistir. Me lembro que fazendo curso de Direito no segundo ano, terminei o segundo ano, eu falei, Senhor, está na hora de desistir, não aguento. Não aguenta trabalho demais. Mas vieram as férias, aí eu descansei, fui para a praia, voltei quando foi em fevereiro, aí eu de novo na faculdade. Não, vou terminar esse negócio. Aí terminei, não parei aí, então continuei, né, fazendo tudo aquilo que eu queria. Tudo o que eu quero fazer, eu faço. Às vezes não faço no momento, então eu planejo. E eu vou vendo se eu faço, se eu não faço, se eu devo fazer, e eu vou realizando devagar, né? Não paro para ficar desestimulada nem enfraquecida. Eu vou devagar e faço sempre. Então, meus irmãos, essa lição belíssima que está no Evangelho, pedi e obtereis, é a lição da vida. Vamos então ler o texto de Santo Agostinho para a gente aprender com ele, que já estava na época da codificação, com um discernimento fantástico do que era a vida. Não é porque ele já tinha revisto muitos pontos do que ele acreditava e defendia quando estava
lá na época dele, na Igreja Católica, né? Com a literatura que ele tem publicada, enquanto não era ainda um espírito espírita, porque ele já é um espírito espírita e sincero, porque os espíritos colocam esses adjetivos, né? Um espírito espírita sincero. Então, quando coloca o adjetivo sincero, já tira qualquer petulância do nosso pensamento. Essa lição linda nós vamos deixar aqui para vocês estudarem, lerem, aproveitem, que esse momento é o nosso momento, enquanto a gente está aqui aprisionado no corpo biológico. Enquanto a gente está aqui, vamos aproveitar. E aí tirar as lamúrias, as dores, tirar essa carga pesada de cima da gente, né, que nós mesmos colocamos com nossos pensamentos depreciativos. Vamos ser alegres, né? Estar sempre, em contato com Deus, vinculados através da oração, sempre envolvendo os amigos que já retornaram à pátria espiritual, né, dentro do nosso aconchego, da nossa alegria, né, desejando a eles que eles enxerguem esses momentos que passaram junto conosco, né, aqueles que trabalharam na Casa de Guará e que já se foram, não é? Aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, ou outros que estavam em nossa cidade, que eram amigos em várias profissões, que também já retornaram nesse ano de 2020 para o mundo espiritual. Esses dias eu estava com uma lista de 32 pessoas, eu digo, ai, eles já voltaram. Quando eu chegar lá, eles vão estar de boa, viu, gente? Porque já estão adaptados, de novo, né? A gente vai passar um tempo para se adaptar novamente à realidade espiritual, para fazer a grande avaliação dessa nossa existência de agora. Então vamos ter muito cuidado com o que a gente pede, porque a obtenção daquilo que a gente pede, quem vai decidir é Deus, através dos mentores espirituais. Que a paz de Jesus fique com todos, que a gente tenha uma quinta-feira maravilhosa, um final de semana equilibrado, com emoções positivas, né? Emoções de ordem mais divinas do que humanas, e que a gente possa estar sempre estendendo as mãos para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que a paz do Mestre esteja com todos. Que assim seja.